E aí, peãozada, tudo bem com vocês? Eu sou a Adir e esse aqui é o Segunda História. E esse é o canal Utopia TV. Sejam bem-vindos. Gostaria de aproveitar a oportunidade também e agradecer a galera que está se inscrevendo no nosso canal. Nossa meta é chegar a uns 1000 inscritos. E nós estamos quase lá, galera. E dependemos muito de vocês. Hoje a gente vai abordar um tema super legal, a gente vai falar da Roma Antiga. Roma foi fundado provavelmente no ano 753 a.C. O nascimento dessa cidade ocorreu num embate entre dois irmãos, Rômulo e Remo. Eles começaram a disputar quem seria o rei. Rômulo mata Remo e se torna o primeiro rei de Roma. Então Rômulo foi o cara que fundou a cidade. Para você não esquecer, é bem simples. Roma foi fundado por Rômulo, porque se fosse Remo, seria Rema, entenderam? Em uma das praças em Roma tem uma famosa estátua onde uma loba amamenta duas crianças. Só para vocês entenderem a profundidade desse tema, aqui em Brasília, na capital federal, tem uma estátua em frente ao Palácio do Buriti. Uma loba amamentando duas crianças. E essas crianças, como eu disse para vocês, é o Rômulo e o Remo. Lembrando vocês que a história de Rômulo é apenas uma lenda. Dos 10 reis romanos, apenas 7 têm comprovação histórica. Os 3 primeiros são lendários. A sociedade romana tinha uma divisão bastante simples, apesar de ser muito complexa. Acima estavam os patrícios, abaixo os clientes e por último os plebeus, lembrando que tem também os escravos. Roma chegou em seu auge, mais ou menos no século II depois de Cristo, mais de 63 milhões de habitantes em todo o império. Só para vocês terem ideia, a cidade de Roma, a capital do império, tinha mais de 1 milhão de habitantes. Eu gostaria que vocês exercitassem um pouquinho o pensamento de vocês e imaginassem uma cidade no mundo antigo, há 2000 anos atrás, com 1 milhão de pessoas morando no mesmo lugar. Então Roma, na verdade, era uma grande bagunça e não necessariamente aquilo bonito que a gente acaba vendo nos livros de história. Só para vocês terem ideia do que eu tô querendo dizer, imagina a quantidade de água que era consumida por essas pessoas na cidade romana. Diferentemente dos gregos, os romanos conseguiram resolver esse problema com a água. Eles traziam a água de longe, em aquedutos. Para vocês terem ideia da influência de Roma na nossa sociedade, o nosso calendário mesmo, o calendário gregoriano, foi baseado na vida de Roma. Na verdade, o calendário gregoriano ele foi copiado de um outro calendário, o calendário juliano. E é óbvio que o calendário juliano foi criado por Júlio César. O calendário romano tinha apenas 10 meses. Júlio César criou um novo calendário com 12 meses. E é óbvio, galera, que ele escolheu o próprio nome para dar em um desses meses. Então, o mês de julho é homenagem a Júlio César. Quando Júlio César morreu, quem assumiu foi o seu filho. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês que Otávio Augusto não é filho de Júlio César, mas espera aí. Assumiu o seu filho, Otávio Augusto. Sendo assim, se o pai escolheu o mês de julho, Otávio Augusto escolheu o seu próprio mês também, o mês de agosto. Uma outra curiosidade é que Júlio César queria que o seu mês tivesse 31 dias. Para que seu mês tivesse 31 dias, ele tirou um dia do mês de fevereiro. Isso quer dizer o quê? Que o mês de fevereiro tinha 30 dias, quando Júlio César criou seu próprio mês, o mês de fevereiro passou a ter só 29. Otávio não quis ficar para trás. Criou um mês também de 31 dias, por isso que agosto tem 31. Aí onde é que ele tirou esse dia a mais, gente? Lá do mês de fevereiro. Então fevereiro, que tinha 30 dias, perdeu um dia para o mês de julho e depois perde um dia para o mês de agosto, ficando apenas com 28 dias. Vale lembrar que o calendário gregoriano tem 366 dias, mas na verdade são 6 horas só acrescentadas a cada ano. Aí quando vem um ano bissexto, junta-se essas 6 horas e se perfaz mais um dia. Como Roma tinha 65 milhões de habitantes e mais de 1 milhão morava na cidade, vocês imaginam que a vida desse povo era muito aglomerada, né? Todo mundo amontoado ali sobre os outros. E os romanos, por isso, tinham algumas práticas que a gente consideraria estranha atualmente, né? Uma delas, por exemplo, é o hábito de passar urina nos dentes. Para que eles faziam isso? Eles pegavam a própria urina e passavam nos dentes, acreditando que isso ia branquear os dentes, né? Os romanos são muito preocupados com a estética. O curioso é que os romanos, ao defecar, usavam um bastão para fazer a sua higiene pessoal. Um bastão como esse aqui, ó. Eles colocavam um pano, né, na ponta e faziam a sua higiene com esse bastão. O interessante nisso é que o bastão que era usado por um era compartilhado por todas as pessoas. Isso parece estranho para nós, mas era assim que os romanos faziam. A palavra salário, galera, é o pagode, o faz-me rir, ela vem do latim. Sabe por quê? Que os romanos recebiam sal como pagamento. Vou explicar melhor. Os soldados romanos, eles iam para a guerra e voltavam. Quando eles voltavam, eles recebiam seu pagamento. E esse pagamento era em forma de sal. Toda vez que eu explico isso para meus alunos, eles ficam sem entender. Pô, professor, por que sal? Gente, o sal era importante para o mundo romano, por quê? Porque o sal é a geladeira do mundo antigo. Eles utilizavam o sal não necessariamente para temperar a comida, eles usavam para conservar. Pegavam peixe ou carne, o sal proporcionava essa conservação e essa comida poderia durar mais. Então o sal tinha grande
grande valor entre os romanos. É inegável, então, que o sal é importante para a sobrevivência humana. A impressão que a gente tem é que a gente sempre consumiu sal, e não é bem assim, né? O sal passou a ser consumido de maneira generalizada mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, então é uma coisa que a gente faz há pouco tempo. A economia romana era uma economia bastante simples, galera. Obviamente, eles viviam da agricultura. Só que com o passar do tempo, os romanos descobriram que eles não precisavam plantar para comer, desde que alguém plantasse para eles. Sendo assim, os romanos vão investir fortemente na escravidão. Assim como na Grécia, os romanos faziam uso generalizado da escravidão. E assim como na Grécia também, a escravidão romana é diferente da escravidão que existia no Brasil no período colonial. Os romanos tinham milhares de escravos, cara. Era comum, mesmo um romano pobre, ter pelo menos um escravo, assim como na Grécia. Então, os escravos romanos, eles tinham direitos, eles poderiam se casar, poderiam ter filhos, poderiam estudar. Então, a escravidão não era enxergada da mesma maneira em todo o Império Romano. Geralmente, eles tratavam as civilizações dominadas de duas maneiras. Ela podia ser um aliado ou podia ser uma colônia. Quando era um aliado, os romanos tratavam de maneira mais respeitosa. Quando eram colônia, geralmente era para escravidão. Posso citar como exemplo duas regiões, a Grécia e o norte da África. Enquanto a Grécia era tratado como aliado, o norte da África fornecia os escravos que os romanos precisavam. Qual foi a consequência disso para os romanos? Com o passar do tempo, os romanos deixaram de ver a agricultura como algo para a sua subsistência. Por quê? Porque eles não precisavam plantar. Os escravos plantavam para eles. Então dava tempo deles ficarem nas cidades, ter mais tempo para pensar, para escrever, para filosofar, já que os romanos também tiveram grande participação nesse quesito. De uma maneira geral, cara, quem morava na cidade romana morava em um lugar diferente, né? Que grande parte dos territórios eram agrícolas. Mas enquanto na cidade não, havia já uma grande urbanização. Haviam parques, locais para diversão, locais para trabalho, e onde os romanos mais gostavam de ir era no Coliseu. Na verdade, o Coliseu não é o único lugar que os romanos se divertiam, né? Havia outros lugares. Mas os romanos adoravam o que acontecia no Coliseu. E você sabe o que acontecia no Coliseu? Se você conhece o Coliseu, imagina o que acontecia lá, cara. Escreve aqui embaixo nos comentários. Uma coisa que a gente sempre vê nos filmes é que o Coliseu era uma arena de gladiadores. Mas não é só isso não, galera. Lá acontecia muita coisa, tipo apresentações circenses, né? Teatro, local de distribuição de comida. Haviam várias funções para o Coliseu. Eram lugares de apreciação da política, onde políticos também iam lá discursar para as pessoas. O Coliseu ele tem uma função muito mais de informar do que divertir. Mas em um certo período da história de Roma, ele foi marcado pela diversão. E qual era a diversão preferida do romano? O romano adorava ver sangue, cara. Eles adoravam ver lutas. Quando não havia uma pessoa para lutar com a outra, eles colocavam animais para lutar uns com os outros. E até seres humanos para lutar com animais também. Os seres humanos gostavam de luta. Diferentemente do que a gente pensava, galera, nem todo gladiador morria em combate. Na verdade, a maioria deles não morria, porque os gladiadores eram uma espécie de atores de cinema, pessoas famosas naquele período. Então eles acabavam divertindo a galera. Então não valia a pena matar os gladiadores, né? Morria um aqui e outro acolá. Isso aqui era o sinal que os imperadores utilizavam nas batalhas no Coliseu. Se ele queria que o cara vivesse, ele fazia assim. Se ele queria que o cara morresse, ele fazia assim. Será que foi aí que surgiu o joinha então, gente? Vive ou morre? Vive, né? É melhor. Sendo assim, galera, aproveitando aí o momento, por favor, fazem o canal viver, dá um joinha aí pra nós. Roma teve 3 fases políticas, a monarquia, a república e o império. Vale a pena lembrar duas pequenas diferenças entre a monarquia e a república. A monarquia, então, tem 2 características importantes. O governo é vitalício e quando o cara morre, quem assume são seus herdeiros. Isso quer dizer que é hereditário. A república, por sua vez, tem 2 outras características. O governante tem que ser eleito e ficar por um tempo determinado. Galera, não confundam república com democracia. Na República Romana, por exemplo, nem todo mundo votava, mas mesmo assim o cara é eleito. E ficava por quanto tempo? Durante 2 anos. Um importante governo em Roma foi o Triunvirato. O que é um Triunvirato? O governo de 3 generais. Quais foram esses generais? Júlio César, Pompeu, Crasso. Crasso morre em combate. O que Pompeu pensou? Vou matar Júlio César. Júlio César pensou o quê? Vou matar Pompeu. E esses dois entraram em guerra. Como Júlio César é mais poderoso, ele acabou matando Pompeu. Como Júlio César foi o que sobrou, ele acabou se tornando um governante em Roma. Um erro comum das pessoas é achar que Júlio César foi imperador. Júlio César não foi imperador, galera. Ele foi apenas um governante, um ditador naquele período. Algumas curiosidades sobre Júlio César, além do mês lá, né, o mês de julho que eu já havia falado. Ele teve um relacionamento com a Cleópatra, que é uma governante lá do Egito. O que
que tem de interessante nisso? Ao se relacionar com a Cleópatra, ele conseguiu aumentar o seu exército, já que os egípcios passaram a lutar ao lado dele. Um outro erro que as pessoas cometem é achar que Júlio César foi casado com Cleópatra. Isso nunca aconteceu. Júlio César, ele tinha esposa. Em Roma, o casamento era monogâmico. O que isso quer dizer? Um governante, no caso de Júlio César, poderia ter apenas uma esposa. Isso não quer dizer que ele só tinha uma mulher, né, galera? Ele só tinha que ter uma esposa. Enquanto a esposa dele ficou em Roma, ele acabava se relacionando com outras mulheres, e uma delas foi Cleópatra. Uma outra coisa que vale a pena a gente lembrar de Roma é que Roma imita a Grécia. Os romanos imitavam os gregos. O que os romanos fizeram? Eles pegaram o melhor de Esparta, que era o militarismo, e juntou ao melhor de Atenas, que era a política e a filosofia. Juntando isso tudo, deu Roma, esse importante império que nós estamos falando. O que isso tem a ver com Júlio César? Júlio César criava 3 rapazes. Quais eram esses rapazes? Marco Antônio, Otávio e Brutus. Júlio César ele ficou conhecido por pronunciar algumas frases que se tornaram famosas. Entre elas está o famosíssimo Alia iacta est, ou melhor, a sorte está lançada. Ele pronunciou essa frase antes de invadir Roma, antes de matar o Lépido. Uma outra frase dele é até tu, Brutus. E por que ele disse isso? Lembra dos 3 filhos lá que ele criava? Brutus vai trair Júlio César, vai matá-lo. Então, antes de dar a última facada, Júlio César olhou para Brutus e disse, até tu, Brutus. E Brutus acaba matando o próprio pai. Quando Júlio César morre, quem assume o poder são os seus 2 filhos, o Marco Antônio e o Otávio. E esses 2 se juntam ao terceiro cara, Lépido, formando o segundo triunvirato. Então, no segundo triunvirato, a gente tem 3 caras novamente, o Lépido, o Marco Antônio e o Otávio. Aí adivinha? O Lépido, imaginando que ele fosse morrer igual o Crasso, ele foge. Quem sobrou? Marco Antônio. Otávio. O que Marco Antônio pensou? Vou matar o Otávio. O que o Otávio pensou? Vou matar o Marco Antônio. Para que isso não acontecesse, o Senado usou uma pequena estratégia. Qual? Vai casar o Marco Antônio com a irmã do Otávio. Mas Marco Antônio tinha outros objetivos. O que ele fez? Montou no seu cavalo e foi parar lá no Egito. Falando em cavalo, vocês vão descobrir que os romanos têm uma profunda relação com os cavalos. O que ele vai encontrar lá no Egito? Uma mulher muito bonita chamada Cleópatra, que tinha sido a amante do pai deles. Então Marco Antônio passa a ter uma relação amorosa com a Cleópatra. Aí sim começa o Império Romano. Então Otávio é o primeiro imperador romano e não Júlio César. Otávio se achava tão importante que ele acabou sendo aclamado como um deus. Daí o termo Otávio Augusto. Augusto em latim significa Deus. Otávio fez um governo tranquilo e talvez um dos mais prósperos do Império Romano. Contudo, quando ele morreu, ele não tinha filhos. Como mulheres não assumem o poder em Roma, quem assumiu foi o seu genro, Tibério. Só para você situar melhor, quando Jesus nasceu, quem governava Roma era Otávio, mas quando Jesus morre, era Tibério. Uma outra curiosidade, galera, que vale a pena vocês se lembrar, é que depois de Júlio César, todos os governantes serão chamados de César, menos Otávio, porque Otávio era considerado um deus, então ele não queria ser apenas um César. O que isso quer dizer? Tibério era chamado de César, Calígula era chamado de César, Nero era chamado de César. Todos os governantes depois de Júlio César, menos Otávio, são conhecidos como César. Então, quando Jesus fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ele não se refere a Júlio César. Jesus está falando de Tibério, que era o que governava na época da sua morte. Tudo fica muito bom no governo de Otávio, mas quando chega o governo de Calígula e em seguida o governo de Nero, Roma acaba entrando em profunda crise. Como eu havia dito para vocês, os romanos eles têm profunda paixão pelos equinos, né? Eles trabalhavam muito com cavalos, o cavalo é muito importante na guerra. Calígula vai demonstrar o seu incrível amor aos equinos, elegendo o seu próprio cavalo senador. Cara, imagina a situação, o cara pega o cavalo dele se chamava Incitactus, ele entra dentro do Senado romano e fala para todos os senadores que a partir daquele dia o seu próprio cavalo também seria um senador. Vocês acham que os senadores gostaram disso? Resultado, Calígula foi assassinado brutalmente por causa das suas mazelas e das suas loucuras. Como Roma vivia de escravos e esse ciclo vicioso vai chegar ao fim, qual é o ciclo vicioso? Terra, escravo. Terra, escravo. Os romanos não conseguiriam conquistar todo mundo. Chega no governo de Nero e isso começa a dar sinais de que seria ruim. Gente, vocês já ouviram falar de Nero dezenas de vezes. É aquele cara que colocou fogo em Roma. Vocês sabem por que ele colocou fogo em Roma? Se você sabe, comenta aqui embaixo. Mas eu tenho uma outra hipótese aqui legal. Ele colocou fogo em Roma porque Nero tinha uma fixação contra o cristianismo. Ele achava que todo cristão tinha que morrer queimado. Como o cristianismo estava crescendo muito em Roma, ele resolveu colocar fogo em toda Roma, achando que todo mundo tinha virado cristão. Nero acabou seu governo meio enlouquecido. Os romanos contribuíram muito para a nossa vida, né, de uma certa maneira. A política, a religião, a filosofia. Deixo mais um desafio aqui
aqui para o meu amigo Kelvin. Fala aí, Kelvin, de algum filósofo romano famoso mais pra frente pra nós. Bem, galera, chegamos ao fim do nosso conteúdo aqui sobre Roma e eu gostaria muito que vocês comentassem o que vocês acharam. Se vocês quiserem que a gente fale de algum imperador especificamente, tiver alguma coisa a falar sobre a aula, por favor, comente, curta, compartilhe. Muito obrigado mais uma vez e um beijo.